Olá, meu nome é Amanda e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Potencial Remineralizador de géis fluoretados contendo nanopartículas de trimetafosfato sobre o esmalte dental in situ. Apesar de ainda hoje a cárie afetar várias populações em todo o mundo, um declínio substancial da sua prevalência tem sido observado ao longo dos anos. O uso do flúor por profissionais ou por conta própria é um dos principais motivos desse declínio. Porém, o flúor em altas concentrações, como utilizado nos géis, pode levar a uma toxicidade aguda. Visando minimizar os riscos, vários estudos têm sido feitos propondo a redução desses fluoretos ou a associação com suplementações com sais de cálcio e fosfato. Pensando nisso, o objetivo do nosso estudo é avaliar o efeito desses géis suplementados com trimetafosfato nanoparticulado. E a hipótese nula seria de que o efeito remineralizante dos géis não seria afetado pela suplementação de TMP, e nem a partícula influenciaria nas nossas análises. Pensando então no nosso delineamento experimental, o nosso N é 10, são 4 fases consecutivas com duração de 3 dias cada e um intervalo mínimo de 7 dias entre cada fase. O nosso estudo é duplo cego e cruzado com 4 voluntários entre 20 e 35 anos. Esses voluntários, eles têm boa saúde geral e bucal, são residentes de Araçatuba com água fluoretada e não fizeram aplicação de fluoreto profissional nos últimos 2 meses. Os nossos blocos eles foram preparados com dente bovino e foram cortados na cortadeira Isomec, obtidos a partir da face mais plana da coroa, com dimensões de 4 por 4 e espessura de 2 milímetros. Logo após foi feito o polimento com lixas de granulação de 600 a 1200 por 30 segundos cada e um polimento adicional com feltro e suspensão diamantada, seguido pela análise da dureza inicial. As induções de lesão de cárie foram feitas, primeiro, isolando com verniz resistente cada face do bloco que não seria desmineralizada, colocando esses blocos em imersão em solução desmineralizadora com pH 5 e por incubação por 16 horas a 37 graus Celsius. Logo após foi feita a análise da dureza e a perda em relação à inicial é entre 70% e 90%. O preparo do TMP Nano e dos géis foi feito logo em seguida, nos dando então os grupos placebo para controle negativo, 9.000 ppm de flúor para controle positivo, 4.500 ppm de flúor associado com 5% de TMP micro e 4.500 de flúor associado com 5% de TMP nano. Para garantir que essas doses estavam corretas, foi feita também a dosagem de flúor e de fósforo após a confecção destes géis. Fizemos também a confecção de dispositivos palatinos para a utilização dos voluntários. Foi feita a randomização, a moldagem dos voluntários e a confecção do dispositivo. Logo após foi feita a desinfecção dos blocos e a finalização do dispositivo assim. Partindo então para os procedimentos intrabucais e para os períodos experimentais, foi explicado aos voluntários a forma correta de fazer a higienização dos blocos e entregue pastas placebo e escovas. 2 horas antes de cada experimento, os voluntários foram orientados a colocar o dispositivo e deveriam tirar sempre que fossem alimentar e ingerir líquidos. No primeiro dia do experimento, foi feita a aplicação de flúor com auxílio de uma moldeira por 1 minuto nos dentes dos voluntários, seguido por aplicação por 1 minuto do mesmo gel nos blocos de esmalte. Logo após, foi feita a retirada de 2 blocos de cada dispositivo para análise do fluoreto de cálcio formado e após 3 dias foi feita a análise dos outros 2 blocos, a análise do fluoreto de cálcio retido. Então, como eu disse, essas análises foi feita do fluoreto de cálcio formado e retido e da dureza desses blocos para verificar a remineralização dos blocos. As análises estatísticas foram feitas então dessa forma: a ANOVA de medidas repetidas a 2 critérios para o fluoreto de cálcio e a ANOVA de medidas repetidas a 1 critério para a dureza.
Os resultados da análise da dureza mostraram que houve uma diferença na remineralização quando usado o gel de 9.000 ppm de flúor sozinho, mas que mesmo reduzindo a dose do flúor, quando associado ao TMP, a porcentagem de remineralização era maior e que o flúor associado com o TMP nano teria uma porcentagem ainda maior de remineralização, ainda mais quando comparado os resultados com o flúor sozinho, mesmo que o flúor estivesse em uma dosagem maior. Para complementar, fizemos a análise do flúor formado após o tratamento e o flúor que fica retido após 3 dias. Apesar da diferença ser muito maior dele sozinho comparado ao flúor associado, quando olhamos com o passar de 3 dias para o flúor retido, essa diferença diminui bastante, mostrando que o flúor associado ao TMP funciona, porém ele usa um mecanismo diferente do flúor sozinho. Nós concluímos então com o nosso estudo que a suplementação com TMP em géis fluoretados levou a uma maior remineralização de lesões de cárie artificiais in situ, superando até a obtida com o uso de forma convencional, contendo 2 vezes mais fluoretos. E sendo assim, o gel com baixo teor de flúor com suplementação do TMP nano, ele pode ser usado como uma alternativa segura e promissora na prática clínica, uma vez que ele possui uma maior capacidade de remineralização e oferece um menor risco de intoxicação. Contrariando então as 2 hipóteses nulas que tínhamos proposto para esse estudo.